Fala galera, beleza? Se você tem medo de utilizar a Cloud da AWS, acha que será cobrado indevidamente ou seus recursos não serão controlados da forma correta, fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar algumas dicas que você vai perder o medo definitivamente de utilizar a Cloud e ficará tranquilo ao utilizar a AWS nos seus projetos, no seu trabalho e também nos seus estudos. Então pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: você criou sua conta, fez seu primeiro login, ou já tinha sua conta e está logado, mas está com medo de utilizar o serviço, está com medo de utilizar AWS, acha que vai criar um monte de serviço e não vai conseguir controlar, ou que vão hackear sua conta, no outro dia vai estar devendo R$1 milhão, vai ter que vender a casa, vai ter que vender o carro e vai perder o controle de tudo. Ai meu Deus, não se desespere. A primeira coisa que você vai fazer como medida de segurança é adicionar a Multi-Factor Authentication. Okay? O que é isso? É basicamente você vai receber um token no seu celular através de um app. Eu uso aqui o Google Authenticator, ok? Então você vai receber um token que ele vai girando ali, ele vai criando vários outros números diferentes. E sempre que você logar na sua conta, você vai ter que colocar esse token como medida de segurança. Por que isso é bom? Porque se alguém hackear sua conta, além de hackeou, conseguiu sua senha, conseguiu seu usuário, além disso a pessoa também vai ter que ter acesso ao seu celular, né, onde vai ter o Multi-Factor Authentication. Então isso já ajuda bastante a você parar com esse medo de achar que vão entrar na sua conta, etc. A primeira coisa que você tem que entender aqui também, a segunda coisa, desculpa, aqui a gente está numa conta raiz, a gente está na conta master, ou seja, a conta que dá direito e dá deveres e tem poderes sobre tudo dentro da AWS, certo? Então, claro que a primeira coisa que você tem que fazer é adicionar, né, a Multi-Factor Authenticator que eu vou mostrar para você aqui dentro da sua conta root, mas o ideal é que você use uma conta, um usuário comum, vamos dizer assim. Você vai criar um usuário e nesse usuário você vai colocar o que você quer que esse usuário faça, até onde ele pode ir, para evitar também que você crie coisas e clique em coisas desnecessárias que vão criar recursos e vão criar coisas que você não vai conseguir controlar, certo? Então esse usuário também ele pode ter uma Multi-Factor Authentication. Então a gente vai adicionar um usuário, vai criar um usuário aqui rapidinho, não é o foco do vídeo, a gente vai criar um usuário aqui rapidinho e vai adicionar a Multi-Factor Authentication para esse usuário. Beleza? Então vamos lá. Nós vamos em Users, Add Users. Você pode botar o nome do usuário que você quiser. Vou botar qualquer coisa. Isso aqui agora não é importante. Você pode marcar o primeiro mesmo. Só dando Next, Create. Tá, isso aqui também não é o foco desse vídeo. Vou mostrar em outro vídeo pra vocês o que é isso aqui. Aqui é só pra mostrar a configuração. Essa mesma configuração que eu vou mostrar pra vocês aqui no User, você pode fazer na sua conta root. Já faz na root já para deixar ela protegida e depois a gente vê a questão dos usuários. Mas eu vou mostrar aqui através de um usuário. Porque depois eu vou apagar esse usuário, porque eu vou mostrar coisas aqui de senha para vocês e de token, né? Então, para evitar qualquer problema, eu vou mostrar, mas depois eu vou apagar o usuário. Vamos aqui em Security, ok? Security Credentials e vamos aqui em adicionar a nossa Multi-Factor Authentication. Lembrando que o mais comum é você usar o app do Google ou outro app de celular, mas existem devices também, como se fosse um pendrive. Isso é mais antigo. Raramente você vê alguém usando isso. Você vai apertando e vai... Desculpa, a gente vai gerando outros tokens, né? Mas vamos focar aqui na questão do Google. Primeira opção, que é exatamente o que a gente quer, que é o Virtual Multi-Factor Authentication, né? Vai em Next, mostra o QR Code, aí você vai abrir o seu app aqui, beleza? Vai abrir o seu app, vai escanear o QR Code, show de bola. Vai adicionar o primeiro número, já que você está vendo. Vai esperar expirar aqui o token, vai mostrar um segundo número. Colocou o segundo número e já está cadastrado. Show de bola. Tá cadastrado. Para saber que você logar, você vai ter que digitar o token que vai aparecer para você. Outra coisa interessante que você pode fazer dentro da sua conta.
tanto da root como todos os usuários. Como a gente está aqui na root, a gente vai vir aqui em Account Settings, beleza? E aqui em Account Settings você vai editar as políticas de senha, tá? Então isso é muito interessante porque, tá vendo, ó? É obrigatório ter pelo menos 8 caracteres, você pode incluir caixa alta, caixa baixa, números, não alfanuméricos, etc, né? E aí você pode customizar isso. Eu quero que seja 6 caracteres, que tenha pelo menos uma letra maiúscula, que tenha pelo menos um número e... desculpa. Prevenir o reuso, ou seja, sempre vai estar criando nunca vai poder ser a mesma senha, enfim, você vai poder fazer várias outras configurações aqui, expirar, né, a senha expira aqui em, sei lá, cada 30 dias, né, tem que criar uma senha nova, então isso também é muito bom de você estar usando, para que, caso alguém tenha acesso à sua senha, caso alguém em algum momento tenha, ela não vai ter para sempre. E mesmo que ela tenha, ela não vai passar pela Multi-Factor Authentication. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês em relação a não se preocuparem e ficarem mais tranquilos em relação a utilizar a AWS. Então, galera, a segunda dica que eu vou dar para vocês é a seguinte. Acabou de configurar o Multi-Factor Authentication, já tem ali a segurança de que, cara, só se alguém realmente pegar seu celular, né, tiver acesso ao seu celular para poder entrar na sua conta, porque vai ter essa camada a mais de proteção agora. A gente vai ver em relação aos custos, né? Por quê? Beleza, sua conta está protegida, né? Dificilmente alguém vai conseguir hackear a sua conta agora. Porém, você pode estar ali no seu treinamento, seu trabalho, ligou algumas máquinas virtuais. Eu sempre falo de máquina virtual porque geralmente é o mais comum, mas às vezes ativou algum serviço que tem custos e esqueceu. E aí como é que você vai saber que aquilo está cobrando ainda, né? A não ser que você entre de novo ali na aba do serviço, ou você vai ter uma surpresa no final do mês, que é um custo enorme referente a algo que você não estava utilizando, porém estava lá. E nesse caso aí, dificilmente você vai conseguir argumentar e provar para poder a AWS te ressarcir. Então o que você vai fazer? Aqui no seu nome, você vai vir em Billing Dashboard. Esse Billing Dashboard, ele tem controla todos os custos, tá, de todos os seus serviços que você estiver utilizando diariamente, mensalmente, anualmente, enfim, você faz a configuração que você achar melhor. Não vou entrar em muitos detalhes em relação a isso agora, porque essa conta aqui é uma conta de treino, ela não tem nada, nenhum recurso aqui para poder mostrar para vocês. Caso vocês também não tenham acesso a essa página aqui, né, de Billing Dashboard, vocês vão vir aqui em Account. Vai descer aqui até a parte do IAM User and Role Access to Billing Information. Vai vir em editar e vai aqui marcar para ativar que você tem acesso ao console de billing, certo? Aí vai dar aqui o update e aí quando você voltar você vai poder ter acesso lá. Eu tenho acesso aqui porque eu estou usando a root account, tá, gente? Então assim, com a root account ela tem acesso a tudo, então não precisa configurar nada. Mas se você estiver usando um usuário, com certeza você vai precisar fazer aquilo que eu mostrei pra vocês, beleza? Então aqui, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para que a AWS mande algum tipo de aviso quando, por exemplo, quando chegar a $1, eu quero que a AWS me avise para não ter risco de gastar mais, né? Eu quero que me avise logo, que eu já vou estar sabendo e tenho possibilidade de resolver antes que seja pior. A gente vai configurar um budget, ok? Um budget. Então, vem aqui em configurar, create a budget. Tem vários templates aqui que você já pode utilizar. Eu aconselho você vir em customizado, tá? A gente vai fazer um budget por custo, certo? Então, dá um nome, vou dar um ABC de novo. Eu quero que seja por dia, certo? E seja custo fixo. Então eu vou entrar aqui, eu quero que seja $1, certo? $1 por dia. Posso botar aqui na próxima configuração. Aqui vocês não precisam mexer em nada, tá, gente? Então vocês vão em Next aqui. Next. Tá, desculpa. Vocês vão
marcar um alerta aqui, ou seja, essa é a parte mais importante. Exatamente aqui é onde vocês vão definir a questão do alerta, ou seja, quando alcançar 80% do $1, tá vendo aqui, ó? Aqui mostra exatamente onde tá. Então, quando chegar em 80 cents de dólar, ele já vai me emitir um alerta. E eu quero que seja enviado pro e-mail meu, né? Então aqui você põe o e-mail que você quiser, abc@gmail.com, enfim, os nomes que você quiser. Eu não vou entrar em configurações, eu passei mais rápido ali, igual eu te falei, eu não estou entrando em muitas configurações detalhadas, explicando o serviço todo, porque não é o foco. O foco aqui é que vocês saibam as configurações básicas para evitar problemas, ou seja, para vocês usarem a AWS sem medo. Por isso que eu passei algumas coisas ali rápido e acabei voltando, né? Mas essa aqui é um dos pontos mais importantes, né? Vou botar aqui ABC, senão acho que ele não vai deixar eu passar. Isso aí. Adicionou. Next. Cria o budget e tá aí. Isso vai te alertar, tá? Vai mandar pro seu e-mail um alerta sempre que chegar ali no qual a gente configurou a 80% do budget, ou seja, chegar a 80% de $1, ele vai avisar para você e aí você toma a ação que você achar necessária, excluir um serviço, excluir alguma coisa que esteja consumindo ali os valores, beleza? Outra coisa legal, pessoal, a dica 3 que eu vou deixar aqui para vocês é vocês estarem cientes da questão do free tier. O que é o free tier? É a quantidade de recursos gratuito dentro de um serviço, né, que a AWS fornece para vocês. Ou seja, quando você clica aqui em free tier, por exemplo, você vai ver alguns serviços que provavelmente eu utilizei aqui em algum momento, ou cheguei a mexer, tá? Porque não são apenas esses serviços aqui que existem, né, dentro da camada free tier, e quanto eu já utilizei, né, desses serviços. Então isso é importante, interessante para você saber que tem coisas que você pode usar gratuitamente até um certo ponto. Caso você queira ver todos os serviços, você pode acessar, você pode clicar ali, colocar no Google aws.amazon.com/free, né? Ou digitar no Google Amazon Free Tier, que aí você vai ter acesso, ó, e vai saber todos os serviços, tá? O que é free por um ano, sempre de graça, o que é trial, né? Então, outro detalhe que eu não sei se eu falei pra vocês sempre tentem usar os serviços, as páginas todas em inglês, tá, gente? É bom pra vocês praticarem o inglês, eu acho super importante, super válido. Hoje o inglês é essencial e fundamental. Então manter as páginas todas em inglês é uma forma de você estar praticando também, beleza? Então, em relação ao free tier, é isso, né? Fica aí de dica 3, você saber essa questão dos serviços, né, que tem de forma gratuita e até onde você pode utilizá-los para também não ultrapassar e receber custos aí que você não espera, né? Galera, quarta dica que eu dou para vocês. Digamos que vocês possuem várias máquinas virtuais em várias regiões diferentes, tá? Para quem não sabe, você pode criar máquinas de regiões diferentes e não necessariamente você vai enxergar todas as regiões dentro daqui do Billing Dashboard, tá? Igual eu falei pra vocês, infelizmente, né, eu não criei nenhuma aplicação, tá tudo zeradinho aqui, mas vocês vão conseguir entender. Caso vocês tenham vários recursos em várias máquinas, né, em várias regiões diferentes, pode acontecer de que quando você for apagar as máquinas virtuais de uma determinada região, as máquinas virtuais de outras regiões continuem ativas e você não tá lembrando disso. Isso já aconteceu comigo, tá? E continuava consumindo ali o EC2. Eu falei, gente, por que tá consumindo? Eu já apaguei tudo, já deletei todas as máquinas, isso não faz sentido, entendeu? E como é que eu descobri, como é que eu consegui enxergar todos os recursos que ainda estavam funcionando em todas as regiões? Vocês vão vir no serviço da AWS chamado Resource Groups and Tag Editor. Você vai vir aqui em Tag Editor e aqui que tá o pulo do gato. Aqui você vai colocar todas as regiões, tá? Provavelmente não vai aparecer nada aqui. E aí você vai conseguir enxergar aqui para poder fazer aqui uma busca, você vai fazer os filtros, né? E aí quando você for filtrar aqui, você vai conseguir enxergar tudo que ainda está funcionando
Provavelmente ele vai mostrar alguns recursos free tier, alguma coisa que ainda tá funcionando, ó. Tem um EC2 aqui funcionando, ó. Já tem coisa aqui que tá, ó, tá vendo? Ele mostra todas as regiões, não necessariamente isso aqui tá consumindo, mas tem que ficar de olho, ó, tá vendo? Mostra subnet, mostra tudo. Eu aconselho o quê? Se você não vai mais usar a conta, apaga tudo, apaga tudo, fica tranquilo, entendeu? Se você realmente vai deletar, é uma forma a mais de você se sentir seguro em relação aqui ao uso, tá? Só recomendo se você realmente for encerrar, beleza? Mas isso aqui é uma forma de você, ó, de você filtrar e ver o que ainda está funcionando. Você também pode filtrar por recurso específico, tá? Tem várias formas aqui de você estar observando aqui, ó, clusters, enfim, tem várias formas aqui de você estar consultando essa aqui, ó, deixa eu botar aqui EC2, ó, tá vendo, ó? Então você consegue enxergar tudo. Aqui é a melhor maneira de você enxergar todos os serviços, ó, ele tá puxando serviço ainda, que tá rodando, não necessariamente tá cobrando, mas se você quer ter certeza, você dá um limpa aí, que aí você encerra de vez qualquer dúvida, qualquer medo, né? Eu acho que essa dica é a mais legal de todas em relação aqui, porque ela mata de vez tudo que possa consumir dentro da sua conta e você pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada. Então, pessoal, a última dica que eu tenho para dar para vocês é também uma dica muito legal, que é a seguinte. Quando vocês estão ali no cadastro da AWS, vocês têm a opção de colocar o cartão de crédito, certo? O ideal é que vocês cadastrem um cartão de crédito virtual. Por quê? Porque caso dê algum problema, né, caso você ache que vai acontecer alguma coisa, você está inseguro achando que vão te cobrar alguma coisa, como último recurso, eu diria até para não precisar encerrar a conta, né, porque ficar encerrando conta é muito chato e desnecessário. Mas como último recurso, tanto que eu não vou nem falar sobre encerramento de conta aqui, tá, gente? Mas é uma opção, encerrar a conta, né? Mas caso você queira somente não ter riscos de cobrança, você, quando tiver ali no seu cadastro quando você fizer o cadastro, quando você criar a conta, você cadastra um cartão virtual, ou caso você tenha cadastrado um cartão físico ou queira trocar, você vem aqui em Billing também, em Payment Preference, certo? Vai ter aí os seus dados referentes ao seu cartão. E aí você vem em editar. E aí você pode mudar a forma de pagamento, né? Então você pode editar para outro cartão, para um cartão virtual, né? E aí depois você apaga esse cartão, que caso venha alguma cobrança, essa cobrança não vai acontecer na mesma hora, né? Ou seja, não vai cair no seu cartão de crédito. Lógico que vai ficar uma pendência, vai ficar em aberto para que você pague em algum momento. Ou caso seja uma cobrança indevida que você não reconhece, dá tempo de você conversar com a AWS, explicar a sua situação, mostrar seu ponto de vista, né? Provar que não foi você que utilizou aqueles recursos para que aquilo seja estornado, beleza? Então fica aí essa última dica de ouro também aí para vocês utilizarem a AWS com segurança e sem medo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem mais dicas, né, de segurança, dicas para ajudar o pessoal aí, pode comentar, pode ficar à vontade. O objetivo aqui é ajudar todo mundo, ajudar a comunidade, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de verdade. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, que eu acredito que isso é muito importante. Porque eu sei que tem muitas pessoas que têm medo de usar a AWS, têm medo de usar cloud em geral, porque escuta muitas histórias, muitos problemas que outras pessoas já tiveram, com custos altos, enfim, né? Algumas são verdades, outras eu acho que são histórias somente para assustar, mas de qualquer forma, eu acho que o mais importante é orientar e mostrar como fazer da melhor maneira para que todo mundo possa desfrutar das vantagens e dos benefícios da nuvem, né? Da cloud. Beleza, pessoal? Então é isso, até a próxima e tchau, tchau.